Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o 11º domingo do tempo comum. E eu, como franciscano, tenho a alegria de celebrar também com vocês um dos maiores santos, mais queridos e amados do mundo, Santo Antônio de Pádua. E ao final deste nosso encontro de hoje, eu tenho uma surpresa para você. Mas agora, abra sua Bíblia. Em Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas já estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos celebrando a graça do tempo comum. Esse tempo em que nós temos a alegria de contemplar as pregações de Jesus, os milagres que Jesus realizou e aprender com ele a sermos autênticos discípulos. Jesus, ele é a palavra, o verbo de Deus, que se encarna, se faz um de nós. E ele vem nos trazer uma mensagem. Ele veio nos comunicar algo. Um dos assuntos preferidos de Jesus é o reino do Pai. É o reino dos céus. Jesus estava sempre falando sobre esse reino. Mas veja, como Jesus é respeitoso, como Jesus é um exímio comunicador. Ele fala, mas ele quer ser entendido. Então ele usa uma ferramenta muito importante. Uma ferramenta que eu gosto muito de usar também na minha forma de comunicar. E eu aprendi com Jesus. Ele usa as parábolas. Veja, as parábolas, elas são uma linguagem que faz a pessoa pensar. A parábola é uma ferramenta de comunicação que sugere, que alude, que faz a pessoa refletir sobre um determinado assunto. E Jesus, vendo que o reino dos céus é algo tão grandioso, ele jamais iria usar uma linguagem muito mística, uma linguagem muito teológica, muito filosófica, para poder falar. Então, o que ele faz? Ele usa comparações, ele usa parábolas. Então, para falar do reino dos céus, do reino de Deus, ele usa algo que estava no dia a dia daquelas pessoas que estavam escutando. Então, Jesus disse, olha, o reino dos céus é como uma semente que foi lançada na terra.
O semeador lançou a semente. E pronto. Ele dorme, acorda, noite e dia, e a semente ela vai ali. Ela vai sendo germinada, daqui a pouco aparece a folha, daqui a pouco aparecem os frutos, mas ele mesmo não sabe como isso acontece. Aqui já cabe para nós uma pergunta. Gente, quem é protagonista? O principal protagonista na ação evangelizadora? É somente quem está comunicando? Não. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas ferramentas. Nós somos apenas aqueles que trabalham na construção do reino, mas o reino não é nosso. O reino é de Deus. E como diz São Paulo, eu até anotei aqui, quando eu estava preparando essa homilia, essa reflexão, São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz: é Deus quem faz crescer. É Deus quem faz crescer, não somos nós. A gente apenas tem o poder, porque Jesus nos deu, de lançar as sementes. Mas é Deus que faz crescer. Não adianta de nada você querer ficar pensando que é a sua desenvoltura, que são os seus projetos pastorais, são as suas organizações, os seus planos, que vão fazer o reino de Deus crescer. Não! Tudo isso é muito importante? É. Mas quem faz crescer é Deus. O principal protagonista da ação evangelizadora é o Espírito Santo. É Deus que faz aquela obra dar certo. Não são apenas os nossos meros esforços humanos. A gente faz o mínimo. A gente coloca a água e Jesus transforma em vinho. A gente dá os 5 pães, os 2 peixes, ele transforma uma multidão para aquela multidão. A gente apenas tira a pedra e ele ressuscita o Lázaro. Então a gente faz a nossa pequena parte e ele faz a maior parte. É ele que faz crescer. Não é você, não sou eu. Eu apenas me disponho aqui. Mas se essa palavra vai tocar os corações e vai transformar vidas e vai salvar almas, isso não depende de mim. Isso depende da graça de Deus, porque é ele que faz crescer. Essa é a principal lição desse evangelho de hoje, que ficou muito forte no meu coração. Mas eu queria desenvolver um pouco mais essa reflexão. Jesus, ele faz uma pergunta. Com que mais nós iremos comparar o reino dos céus? E ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Algo muito simples. Inclusive, eu queria usar a didática, a pedagogia do nosso querido Papa Francisco, das 3 palavras. 3 pequenas palavras que resumem todo esse evangelho de hoje. Primeira palavra, graça de Deus. A graça de Deus. Gente, é Deus que faz crescer, então a graça é dele. Já disse, não são os nossos meros esforços. A segunda palavra é o tempo de Deus. Veja, quanto tempo vai ser para poder a semente cair na terra, germinar, crescer, dar fruto, até chegar o tempo da colheita? De quem depende isso? De nós? Não, é de Deus. Outro dia eu vi um vídeo tão bonito do nosso querido Papa Francisco dizendo que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós vivemos nesse imediatismo, querendo que tudo seja do nosso jeito, no nosso tempo, de forma apressada, de forma ansiosa. Mas as coisas de Deus são boas no tempo dele, do jeito dele, como ele quer. Primeiro,
graça de Deus. É Deus que faz crescer. Segundo, no tempo dele. Não queira apressar Deus. Não vamos querer que as coisas sejam do nosso jeito, porque se for do nosso jeito, não vai dar certo. Tenho certeza. E por último, olha só, por último, a simplicidade de Deus. Gente, olha só com o que Jesus vai comparar o reino de Deus, o reino dos céus, um grãozinho de semente de mostarda. Olha só, eu já vi um grão de mostarda. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver um grão de mostarda. É menor do que um grão de arroz. É um ciscozinho preto assim, pequenininho. E Jesus disse, olha, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que foi lançado ali e ele vai crescendo. Ele vai crescendo e ele vai se tornando grande, a tal ponto de poder até abrigar os pássaros do céu. Gente, Jesus ele nunca comparou o reino dos céus a algo muito grande. É uma pitada de fermento na massa. É a rede lançada no mar. É o grão de mostarda. Às vezes a gente acha que a felicidade está nas coisas ostensivas, grandiosas, só foi bom se foi muito. Que história é essa? Não. Na verdade, a beleza da vida, ela mora nas entrelinhas, no simples. E às vezes a gente não quer perceber porque nós estamos tão vislumbrados e encantados com o que é magnânimo, com o que é grandioso. Repito, só é bom se foi muito. Que história é essa? Não. Na lógica de Deus não é assim. Inclusive, ele nasceu num curral de animal, sem luxo, sem um pingo de conforto, né? E quem que imaginava que ali estava nascendo o Salvador do mundo? Então, meu povo, primeiro, a graça de Deus. Segundo, o tempo de Deus. Terceiro, a simplicidade de Deus. Deus age de forma simples porque ele é simples. Ele não é simplista, mas ele é simples. A felicidade mora na simplicidade, nas entrelinhas da vida, que às vezes a gente não quer perceber. E hoje nós celebramos Santo Antônio de Pádua. Esse santo que entregou sua vida inteiramente pelo anúncio da palavra. E eu tenho aqui uma relíquia de Santo Antônio. Essa relíquia é um osso, um pedacinho do osso de Santo Antônio. Eu queria dar uma bênção especial para todos vocês, nesse dia tão especial dedicado a Santo Antônio de Pádua, que você possa pedir uma graça especial a ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Viva Santo Antônio, Deus nos deu o céu. Eu peço que você possa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e fazer essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.